Olá, literapistas! Eu sou Flávia Amâncio e tenho comigo a Flávia Castro. Olá! A Raquel Laranjeira Paz. Oi! Para uma conversa com o autor. E hoje temos conosco um autor muito querido nosso, que é o Lucas Verzola. Olá, obrigado. Que todas aqui admiramos, para conversar sobre o seu último livro, que é, aqui, ó, Infelizes à Sua Maneira, que todas temos aqui, e vamos falar sobre ele. Bom, mas primeiro eu vou apresentar o Lucas. O Lucas é Verzola, mas também Oliveira Campos, e poderia muito bem ter sido Palumbo, Bueno, Bernardi, Gentili, Alite, Sperti, Grande, sobrenomes sonegados que conseguiu rastrear. Além de escritor, é arqueólogo de memorabilia e uma espécie de guardião das fotografias da família. Sua preferência pela ficção, o que fez largar o curso de histórias para se formar em direito, opera como uma força motriz deste livro que a fidedignidade dos retratos tem a sua tenacidade confrontada por realidades imaginadas. Em vidas passadas, publicou os livros de conto A Última Cabra, Raquel tem ali que vai mostrar para a gente, e Em Conflito com a Lei, de 2016, ambos pela editora Reformatório. E São Paulo, Depois de Horas, 2014, pela editora Patois. Fundou a revista Lavoura e o escritório de roteiros Terceira Margem, tem pós-graduação em direção teatral, pesquisa narrativas breves e atua eventualmente em quase todas as etapas do processo editoral. Muito bom. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Oba! Eu que agradeço o convite, acompanho vocês, admiro bastante o trabalho e estou muito feliz de estar aqui conversando. Ai, que bom. Legal. Que bom. Vamos lá, Raque? Começa Vamos, você já aí. estava distraída. Super, boas. É emoção, é emoção. É emoção, é emoção. Este livro, de facto, deixou-nos assim, com muita vontade de querer saber tudo, não é? Mas já aqui com bastantes pistas sobre ti. Então, uma das primeiras, nós começamos sempre ali, terapistas, por perguntar um bocadinho pelo lado leitor, ok? E nós sabemos que tu lês, nós gostamos muito de ler os teus comentários aos livros, mas agora eu queria saber uma coisa, que é, quando é que começou o teu amor pela leitura e que livros é que te fizeram querer escrever? Certo. Isso é uma pergunta que me assombrava um pouco e eu não sabia responder. Eu tinha uma dificuldade de entender quando começa. Eu tenho um ou outro marco e a gente pode até chegar lá daqui a pouco. Mas sempre existia uma expectativa de que eu fosse uma criança, um adolescente que lesse muito, e eu acho que parte da minha família, parte de pessoas que me conhecem desde jovem, achavam isso de mim, tinham essa ideia, então foi uma ideia que acabou se repetindo, se reproduzindo, mas eu não tinha muita confiança nisso, eu não achava que tinha uma gênese na adolescência, na infância, mas também tinha. E aos poucos eu fui pensando, eu fui tentando entender, e eu cheguei a uma conclusão de que a relação que eu tenho hoje com a literatura é uma relação muito próxima com a relação que eu tinha quando era criança com a minha avó materna. Isso eu fui percebendo, foi algo que eu fui construindo, e hoje eu tenho uma ideia bem sedimentada disso, que as histórias que ela contava para mim, quando ela cuidava de mim, minha mãe me deixava muito com ela, eu tenho uma relação muito boa com a minha avó até hoje, ela tá viva com 92 anos, sempre que eu vou pro interior e a visito, a gente tem esses momentos de resgatar essa contação de histórias, e eu acho que isso já era uma literatura oral, e era isso que me fez me apaixonar por literatura desde muito pequeno, que não foi um encontro que eu tive com livros, seja livros da escola ou livros de distração que eu fui tendo na adolescência. Esses livros não brilhavam, não faziam meu olho brilhar como a relação com as histórias que a minha avó contava. E o livro que foi fazer algo parecido com isso foi um livro que eu recorri quando eu tava muito perdido. Eu fazia história como essa biografia de brincadeira. Não, ela não é de brincadeira, mas ela é bem poética. Provocatória também, né? É isso. Gostas da ficção, foste fazer direito. Tem muito dessa parte. Pois é.
quando eu cursava História, eu estava meio perdido, eu não dei muito conta do curso, eu passei na faculdade muito novo e eu achei o curso muito difícil e eu estava tentando me encontrar. Na verdade, eu acabei me encontrando no encontro marcado do Fernando Sabino. Eu fui na biblioteca da FEFELESH e, em vez de pegar um livro de história para fazer um trabalho, eu acabei pegando um livro de ficção. Eu bombei na matéria, não continuei no semestre, mas eu acabei encontrando um caminho e eu acho que esse livro foi onde tudo começa, onde eu começo a ter uma relação séria com a literatura. Que legal. Nossa, que interessante. E bom o nome do livro, né? Encontro Marcado. É um encontro que aconteceria em algum momento. Sim. Aí cruza, né? A história e a oralidade com o livro em Exato, si, né? exato. Então, essa coisa bonita. Exato, como se estivesse esperando mesmo, como se aí fizesse sentido. Legal. Muito bom, muito Olha, bom. e se isso foi assim para começar a querer escrever, não é? Que livros é que tu dirias que te ensinaram a escrever? Porque tu estás a falar aqui de uma oralidade, não é? De um registro oral, de uma contação de histórias, que está muito forte na escrita, mas o que é que tu dirias que te fez assim, tipo, perceber por onde é que iria a tua escrita? Eu acho que foram algumas leituras de contos. Eu sou muito apaixonado pela forma breve e eu acho que o que me fez mostrar algum caminho foi o João Antônio, foi o Cortázar, autores que trabalham muito com a economia da palavra, com que o próprio Cortázar, como teórico do conto, permitia um universo muito grande em pouco, e eu acho isso um barato. Eu acho que essa é a graça da literatura, onde eu tô um pouquinho mais à vontade. Eu acho que é muito difícil, mas é muito prazeroso e eu entendo o caminho. Isso que me fez ter vontade de escrever. Eu tenho projeto de romance abandonado, eu tenho projeto de romance em andamento, algumas questões, mas eu não me sinto à vontade. Eu acho que às vezes eu tô fazendo isso, eu acho que é uma forma de arte que eu não tenho o que precisa. Eu acho que precisa de uma brutalidade um pouco maior para você quebrar as pedras, enquanto o conto, que é onde eu fui me especializando e me interessando mais, pede uma sintonia fina que eu tenho. Sim, pelo menos legal. que foi como eu fui desenvolvendo, tanto como leitor como autor. Sim, Então- tem mesmo. Acho que esse livro eu ainda não tive a oportunidade de ler o outro, eu acho que a Raquel leu, mas esse aqui eu achei muito interessante isso, né? Como às vezes o texto é bem curto. Hoje você nem precisa do texto curto, as primeiras frases a gente já está em sintonia com o que o livro vai trabalhar. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, Sim, né? sim. Lucas, eu vou pegar o gancho aqui para te falar que eu acompanho o que você posta, eu adoro ler as suas leituras ou ler sobre as suas leituras. E eu sempre lembro desse texto aqui da Leitora em Comum, da Virginia Woolf, em que ela fala um pouco dos desafios de ler os contemporâneos, né? Que tem uma coisa que é ler o cânone, né? E ler em cima ler o próprio texto e ler sobre o texto por outras pessoas que também fazem parte do cânone. E se eu entendo direito, porque a Virginia Woolf, eu sempre fico na dúvida se eu estou entendendo certo ou não, acho que todos nós. Então, tudo bem, é meio um texto encantado, mas me parece que o que ela desafia a gente aqui, ou que ela propõe, é que essa leitura dos contemporâneos, acho lindíssimo esse texto, é Horas na Biblioteca, se eu não me engano, é que a leitura dos contemporâneos é um exercício também sobre a nossa própria leitura, o nosso amadurecimento enquanto leitor, né? Então, ela diz que, em algum momento, ela diz, também temos que encontrar nossas próprias razões para o que gostamos e desgostamos, de forma que estimule a nossa atenção e prove, da melhor maneira, que lemos os clássicos com entendimento. Então, é interessante. Mais adiante, ela fala, o velho desejo de saber o que os imortais pensavam deu lugar a uma curiosidade mais paciente em saber o que a nossa geração está pensando, o que os homens e mulheres vivos sentem, como são suas casas e que roupas usam, quanto dinheiro eles têm e o que comem, o que amam
amam e odeiam, o que vem no mundo ao seu redor e qual é o sonho que preenche os espaços de suas vidas. Eles nos contam tudo isso em seus livros. Enquanto tivermos olhos, podemos ver neles a mente e o corpo do nosso tempo. Eu acho que você faz isso super bem. Eu acompanho e gosto e acho que você tem um compromisso com o texto, com mais nada. Eu confio muito nessa relação da gente com as próprias leituras. E queria que você comentasse um pouco sobre a literatura contemporânea, o que você tem lido, se você consegue nos dizer pelo menos 3 últimos livros muito bons, incríveis, enfim, alguma leitura transformadora ou alguma leitura que não precisa ter sido transformadora, mas que te impactou de alguma maneira. Você podia comentar com a gente. O impacto contemporâneo também. Isso, contemporâneo. Ótimo. Eu acho que mais em relação aos contemporâneos, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente acha muita gente comentando em cima de livros que já têm uma certa fortuna crítica. Eu acho que tem livros que estão em aberto e algumas pessoas se arriscam, né? Essas opiniões, enfim. Queria que você contasse pra gente como é ler os contemporâneos e depois você teria 3 livros pra indicar. Certo. Eu acho que ler os contemporâneos é fundamental. A gente está sempre em diálogo e a gente está sempre procurando sentido. Eu acho que procurar sentido no que a gente pensa e ver ecos nos nossos contemporâneos nos ajuda a entender o que a gente não sabia que estava entendendo, essa compreensão. Esse trecho da Virginia Woolf é perfeito para isso, porque a gente tem uma relação reverencial ao cânone, e a gente tem uma relação mais horizontal com os nossos contemporâneos, e talvez a gente tenha muito a aprender com isso, Sim. Pelo menos enquanto artistas, enquanto intelectuais. E o que me inquieta e o que inquieta o meu vizinho, e colocar em tensão e descobrir as razões por que um autor, uma autora que veio do mesmo lugar que eu se inquieta por uma coisa tão diferente, ou porque alguém que vem de um lugar tão diferente de mim se inquieta por razões semelhantes. Eu acho que nessa tensão a gente tem uma matéria-prima de investigação imensa, e sempre nesse jogo. E se a gente tem essa relação com essa ideia de que alguém que está horizontalmente junto com a gente, a relação que a gente vai ter com o leitor também vai enriquecer, porque eu me coloco como um leitor de um autor contemporâneo, e eu também vou ter os meus leitores. Essa relação que eu tive com ele, eu vou conseguir emular. Essa relação que eu tive com ele, eu vou encontrar aquilo que faz sentido para mim, que vai fornecer a possibilidade de causar o mesmo efeito no leitor. Eu acho que tudo isso faz parte de uma formação de bagagem intelectual, que sem essa a gente não vai conseguir produzir nada que também faça isso com os próximos leitores. Se a gente ficar só voltando ao cânone, a gente vai ter uma relação de dependência. A gente tem que ter uma relação de reconstrução. A gente tem que fazer como Guimarães Rosa olhou para os sertões do Euclides da Cunha, e criou algo maior, sabe? E a gente tem que aproveitar essa bagagem e mirar a superação, sabe? Sim. Claro que vão ter insuperáveis, mas para produzir algo que faz um sentido, que continua inquietando as gerações e respeitando o leitor, porque assim, cada vez mais a gente tem concorrência com outras formas de passar o tempo do leitor. Se a gente não perceber que o tempo do leitor é escasso e fazer por valer o tempo que pega para pegar os nossos livros e ir atrás e mergulhar intelectualmente e de uma forma desafiadora no texto, a gente não vai estar respeitando o tempo do leitor. Eu acho que o mais importante hoje é fazer isso. Sim. Legal. Muito e bom. Vou pensar nos livros. Tá. Recentemente, esse ano eu tô lendo muito pouco literatura brasileira, porque eu tô lendo muito literatura latino-americana, sobretudo argentina,
por conta de uma viagem que eu fiz no começo do ano e trouxe alguns livros para cá que eu já queria há um tempo e fiquei muito mexido. Eu gosto muito da Argentina, já foi tipo a sexta, sétima vez que eu fui para Buenos Aires e cada vez que eu vou tenho mais dificuldade de voltar. Então esse ano foi um ano que eu tive poucas leituras de contemporâneos, mas eu tive uma específica que me marcou bastante, que eu achei maravilhosa e diferente de quase tudo que é feito, que é A Cabeça Boa, da Lilian Sais. É um romance curto que você... eu acho complicado falar, você lê numa sentada, porque às vezes, mesmo sendo curto, você precisa respirar um pouco. Esse livro, apesar de ter sido em uma ou duas sentadas, foi um livro que requeria ficar voltando e ficar pensando sobre ele. É um romance bem surrealista. Ela não tá na chave do realismo que a gente está sempre procurando, que você pega a lista que saiu agora no domingo da Ilustríssima dos supostos 100 maiores livros do século até então. Você vê que só tem realismo, que tem uma hegemonia do romance realista. E a Lilian, ela trata do luto de uma forma mágica, de uma forma e com uma devoção à palavra que eu acho que é muito difícil você encontrar, de você fazer um trocadilho com formas de gelo. Eu acho genial. E eu gostei muito dessa leitura. Essa leitura me fez pensar, poxa, que legal que ainda temos autores fazendo coisas diferentes. Não foi no final do ano passado, foi mais ou menos há um ano atrás, um livro que todo mundo comentou bastante, que inclusive ganhou o APCA de contos, que é o do Odorico Leal, o Nostalgias Canibais. É um livro fabuloso. Pelo menos o primeiro conto é um dos contos que eu quero ver como que o tempo vai tratar isso, porque ele tem cara de ser um conto que vai ficar eternizado como maiores contos da literatura brasileira. Eu banco que esse primeiro conto do Nostalgias Canibais vai levar isso. E são 5 contos. O primeiro é 10 de 10, como diriam os jovens. Os outros são bons também, tem 2 muito bons, e tem 2 de que eu não gostei muito, mas só o primeiro vale a leitura e vale o mergulho. Uhum. Deixa eu pensar algum outro livro que me arrebatou de contemporâneo. Eu vou roubar e não vou falar de autor brasileiro, porque essa leitura foi uma das leituras que eu preciso... Eu anoto as minhas leituras que eu fiz no ano, então vou precisar voltar para essas listas, e eu acredito que eu vou ter que abrir os arquivos de 4, 5 anos atrás para chegar num livro que me impactou tanto quanto a trilogia dos Gêmeos da Agatha Christoph, que é uma autora húngara que escreve em francês. E essa própria transição do idioma original para o idioma estrangeiro que ela foi obrigada a aprender por conta da guerra, acaba tendo um papel central na obra dela. Portanto, que um livro que antecede essa trilogia é a Analfabeta, que foi lançada pela Nós aqui, e ela fala sobre o se tornar analfabeta, porque foi o aprender uma nova língua. Ela se sentia como uma analfabeta e ela precisou fazer esse domínio. Eu acho maravilhoso, tanto a escolha do título como essas memórias. E a ficção dessa trilogia dos Gêmeos, ela é fantástica, porque ela te leva para um desafio de o que... Essa discussão de autoria que a gente tem hoje, a autoria tem hoje, ao longo do século XX ela já foi feita, mas ela leva para um campo que é diferente de tudo que eu já vi, do mais sofisticado que já foi feito, que é a construção de uma narrativa que no primeiro livro da trilogia está sempre no nós, porque são os 2 gêmeos narrando
construindo a história deles num caderno que eles compram numa livraria, numa papelaria de uma cidadezinha na Hungria, no meio da guerra, para onde eles são levados por conta da guerra, porque a capital está sendo bombardeada. Aí, depois esses gêmeos, eles se separam, desculpa o spoiler, mas... Não, mas tudo bem, spoiler é isso aí, gente. Tá liberado. Spoiler aqui tá liberado. Eles se separam e aí um dos gêmeos começa a narrar, e aí... Quando ele começa a narrar, quando ele continua essa história, você começa a se questionar o que a ficção está criando de ficção, o que a memória, qual que é a fronteira para essas duas questões, e isso acaba se resolvendo ao mesmo tempo que se complexifica e fica mais difícil de você ter um parecer no terceiro livro. Eu acho que o total deve ser umas 800 páginas, eu li em 3 dias, sabe? Cada livro eu li num dia, porque eu não conseguia parar. E quando eu termino o segundo chorando, sabe? E preciso esperar um pouco para as últimas páginas. Eu acho que é difícil um livro que faz isso depois que a gente tá vacinado, né? E esse fez. Isso eu não lembro o último livro antes desse que me arrebatou tanto assim. Entendi. E você tem companheiros de leitura com quem você divide essas leituras? Tipo, tô lendo aqui... Tenho. Okay, a minha companheira, ela é uma leitora que ela eu tento fazer uma curadoria do melhor, porque ela também ela lê muito livros técnicos e livros de teatro, do teatro. Então ela tem uma leitura que ela tá num outro ritmo, mas aí quando eu pego uma coisa que é muito, muito, muito arrebatadora e acho que vai caber, a gente faz esse jogo. E a Ana Lima Cecílio, que é uma grande amiga minha, que tenho desde o começo do ano a Lábia, que é uma newsletter no Substack, que faz indicações de livro, e agora acho que o leitorado brasileiro tá tendo acesso àquilo que eu tinha de exclusividade, e a maior leitora que eu conheço, e a gente troca muito, e eu pego a indicação da trilogia dos Gêmeos, eu peguei numa edição da Lábia, e enquanto eu fazia a leitura, eu mandava um WhatsApp pra ela, não acredito, né? O que tá acontecendo? Aí ela falou, espera o próximo, melhora, e a gente vai indo, mas hoje são sobretudo essas duas pessoas com quem eu troco mais ideias sobre literatura, as pessoas mais próximas. Muito legal, Lucas, maravilhoso. Deve ser ótimo trocar com você, porque eu leio todos os textos dele. Fala aí, Raquel. Não, eu queria que o Lucas falasse de um que a gente teve a falar sobre ele, Lucas, assim, por mensagem. Não sei o do Estevão? Assim, o Tempo de Espalhar Pedras. Esse romance... Falar nisso. Eu acho que esse livro merece tanta pena. Fiquei tão feliz de ver que tu gostas desse livro, porque eu acho esse livro incrível. Tu podes falar só um pouquinho assim dele, porque eu acho que ele de facto precisa de voltar a estar na discussão. Sim, eu sou apaixonado por esse livro. É um livro do Estevão Azevedo, O Tempo de Espalhar Pedras, e quando saiu a lista dos supostos 100 de domingo, eu fui correndo procurar, porque se eu fosse fazer uma lista, esse ia ser o primeiro. Eu acho que é um livro que ele é muito difícil, e ele também é muito difícil de se fazer um igual. E o Estevão é gênio, um dos grandes desafios da literatura, e as pessoas, infelizmente, às vezes se esquecem disso quando focam numa literatura de tema, não numa literatura de linguagem. E ele cria um mundo pela linguagem, e eu acho que quando você faz isso, você tem que parar e aplaudir e acompanhar o que o Estevão faz com esse livro, que é uma prosódia diferente, sabe? É um livro que nem os livros do Guimarães Rosa, que você no começo patina, mas aí depois quando desanda, você começa a ouvir em voz alta, você começa a ler em voz alta, você começa a ver que tem um ritmo, que tem um trabalho, e que faz todo sentido.
Então, o livro ele se passa num lugar que não está muito bem determinado com uma mina. Então, existe a mineração, existe um grande fazendeiro que é dono de tudo que está em volta, inclusive dos destinos das pessoas, para ficar num clichê, mas que faz sentido. E tá todo mundo quebrando pedra. E a forma como a narrativa se desenvolve é de quebrar pedra. Então você vai chegando, você vai minerando junto com o autor, com a escolha lexical, com a escolha de vocabulário, para você conhecer como é que é o dia a dia dessas pessoas que estão nesse contexto de trabalho praticamente escravo, dentro desse contexto de mineração, que poderia estar em qualquer lugar. Ele não precisa nem delimitar geograficamente. Eu tenho quase certeza que ele não delimita geograficamente. Que a gente deduz onde poderia ser, se a gente imagina no universo do Brasil, mas não precisa nem ser. Sim. É quase, eu tô remetendo muito ao Guimarães Rosa, mas é quase o sertão, que a gente sabe onde está mais ou menos, mas ele não precisa estar. Ele poderia estar em outro lugar. E esse espaço da mineração do Tempo de Espalhar Pedras também é assim. Nossa, que máximo. Muito bom. Agora todas vamos ler também. É isso. E a gente poderia ouvir o Lucas falando de livros até o final dessa conversa, sim. mas a gente precisa chegar no livro dele, então vamos lá. Vamos lá, que a gente começa agora com um aviso aí de spoiler para você que está acompanhando e se sentir incomodado. A gente entra nos contos, a gente fala sobre os personagens. Essa é a hora de parar, fazer um pause aqui no vídeo, ler o livro do Lucas, que é Infelizes à Sua Maneira. Aqui está a capa dele, lindo o livro, muito lindo. E voltar com a gente, tá? Para a sinopse, vou ler aqui o que está no texto chamado Antecedentes, que acho que é uma boa forma de situar os leitores e quem está nos ouvindo. Então, vamos lá. Antes de se materializar em livro, Infelizes à Sua Maneira partiu de uma investigação artística do autor ao se debruçar sobre os acervos fotográficos de sua família. Entre 2018 e 2020, uma página do Facebook, um blog e uma newsletter foram alimentadas com versões preliminares de parte dos textos aqui colecionados, sempre em associação com uma fotografia antiga. A gente vai mostrar que esse trabalho aqui com as imagens é fantástico, né? É muito legal. A reunião dos duos fototexto nesse livro-álbum arremata a primeira etapa de um inquérito que dificilmente será encerrado. Nos primórdios do projeto, um texto de alerta dizia mais ou menos assim: olha isso, agora eu que estou falando olha isso, porque agora é incrível. Recomendado para quem procura exorcizar fantasmas, é portador de fobia de laços consanguíneos, vem de linhagem torta, tem ascendência questionável ou quer vingar sua estirpe. É impossível que a gente não se encaixe em pelo menos um desses grupos, pelo menos um. É muito bom. Vamos lá, né? Bom, entrando agora no livro, como a Flá falou, são 27 histórias curtas, né? Então, para contar uma história de uma família que, não sei efetivamente se é a sua, mas poderia ser a minha e de qualquer outro que está nos assistindo aqui. Porque eu, por vezes, procurei parentes meus nessas fotos, mas é muito interessante que a primeira história, né, que chama-se Flor de Goiaba, a meu ver, Lucas, ela começa com uma receita para guardar o tempo. Né? E o narrador sugere capturar o segundo com uma rede de caçar borboletas, o que é lindo, é lindíssimo. E nós temos à disposição aqui os verbos contrair, condensar, capturar, colher, selar, enrolar e, por fim, preparar um papiro cru sem palimpsesto e com um pincel vasculhar o estante. Isso é de uma poesia, mas também nos remete a uma folha em branco, a você diante de uma folha em branco. Esse palimpsesto, para mim, é você diante da folha em branco para escrever essa história. E, enfim, a partir das suas memórias, né, das suas intimidades com a sua memória. E é muito significativo que ele leve o nome de uma árvore, né? A Flor de Goiaba leva o nome de uma árvore que pode ser a árvore genealógica ou pode ser um ser vivo, né? E ambas não têm
opção de não crescer, que é como você começa e termina o seu texto. Mas a gente entende que passa bem para a gente essa sensação de que temos algo precioso nas mãos, ou seja, você diante da folha em branco tinha algo precioso nas mãos e não quer perder, né? Assim como nós descobrimos e temos essa consciência de que algo é precioso, a gente não quer perder. E para isso você fez essa receita. Você pode comentar um pouquinho sobre ele? Claro. Acho que você já falou muito sobre o que eu pensei, a forma como eu encarei. E isso é com certeza uma das camadas, porque como é um livro que fala sobre passagem de tempo e ele tem cada conto a sua própria história, mas o livro como um todo ele também conta uma história, ele conta a história dessas famílias, porque não é só parentes entre si, eles se encontram em mim na árvore genealógica, mas tem pessoas que não têm grau de parentesco, porque um vem do galho do meu pai, outro vem do galho da minha mãe, resumindo bastante para não me alongar. E é como se fosse um texto manifesto do que vem por aí, sabe? Eu quero colher todas essas histórias e eu quero que cada uma delas esteja nesse cofre que eu escondo para não perder. E essa questão da preservação por meio da criação artística, da criação literária. Eu vou contar essas histórias, as histórias não podem se perder. Se eu sou o guardião das fotografias, das histórias, a gente tem que fazer algo com isso. E eu acho que essa construção, encarar cada uma dessas fotos como um par para um texto que eu vou construir, por mais ficcional que seja esse texto que está fazendo par com a foto que, em tese, está entregando a realidade, eu preciso lutar contra isso ao mesmo tempo que eu luto a favor. É uma tensão, e é dessa tensão que sai o texto. De uma tensão de lutar contra o tempo e lutar a favor do tempo, porque o tempo tem algo a me contar, tem algo a me ensinar, tem algo a me mostrar, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu começo a escrever, o tempo se escapa. Né? Então é um texto manifesto, é um texto que tem toda essa polissemia que você capturou, que você compreendeu, porque o que vai vir a seguir é consequência desse trabalho de colher o segundo com uma rede de caçar borboleta. Né, e eu acho que tem uma coisa aqui, que é o que a gente está falando, né? Tem todo para o leitor comum, né? Para o leitor que abre o livro, experimenta esse livro, porque eu acho que é uma experimentação. A gente está falando dessas imagens e não é só a composição com a imagem, a gente tem páginas que eu vou tentar mostrar aqui, que estão sem fotos. Então, um exemplo, tá? Então, a gente tem aqui o texto Flor de Goiaba, que é o que a Flávia está falando. Então, aqui ao lado eu tenho uma foto, como se tivesse grudada naqueles álbuns antigos, né? Que a gente tem qual o nome daquele álbum? É que a gente levanta o plástico e gruda, né? Então a gente percebe, a gente reconhece até a textura, como se a gente estivesse tocando naquilo, né? E com a foto. Mas há contos que também estão sem a foto, né? A gente já chega ali. Mas ainda no Flor de Goiaba, a gente percebe que tem o estímulo da imagem e o que ela primeiro diz ao leitor, e tem o texto que vem complementar a leitura que já começou com a imagem, né? A imagem já plantou alguma coisa na gente. E tem todo o trabalho de linguagem, que eu acho assim um capítulo à parte aqui. No Flor de Goiaba, por exemplo, você começa com não devia nada de crescer. Ponto final. Contrair o tempo, condensar uma década e aí vai. E no final, a mesma frase, não devia nada de crescer. E a sensação que eu fico é que no início, o primeiro contato que eu tenho com a frase é quase como se ela estivesse no registro do oral. Alguma pessoa, alguma voz falando isso uma para outra, né? Enfim. Mas no final, eu fico já achando que não devia nada de crescer. O dever aqui pode assumir vários outros significados, né? Inclusive o dever, devo alguma coisa a alguém ou não devo nada a ninguém, o que eu devo a alguém, afinal,
contando essas histórias, ou guardando essas histórias, ou selecionando umas fotos e não outras, enfim. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco desse trabalho com a linguagem, esses múltiplos sentidos que cada conto desse assume, uma vez que a gente pode aproveitar esse seu manejo com a língua, esse seu cuidado com a escolha das palavras. Certo, eu acho bárbara essa percepção sua, porque de fato a tentativa é essa, é trabalhar com pouco. Se a gente trabalha com pouco, a gente tem que abusar da polissemia da palavra que está aí. E tem essa questão circular nesse conto. Como se fosse um Ouroboro, né? Uma coisa começa como termina, engolindo o que começou, mas se ressignificando, né? Uma coisa dessa natureza. Perfeito, exatamente o que eu pensei quando eu escrevi isso. E ela começa... Você leu perfeitamente. Quem diz o Não Devia Nada de Crescer, essa questão oral, quem pensa isso... Primeiro, essa personagem mais velha olhando para as meninas. Uhum. E isso também como um livro sobre família, é de perceber o núcleo familiar como um núcleo castrador, como um núcleo que te obriga a assumir determinados papéis e te impede de ser quem você é. E eu acho que, por melhor que seja a relação que você tem com a sua família, ela acaba ocupando um papel nesse sentido. E aí é uma das personagens olhando e não querendo que as filhas cresçam, porque ela tem as razões dela. Ela quer que as meninas continuem sendo meninas, continuem sendo crianças, continuem trepando na goiabeira como uma criança, continue... E ela continue exercendo o mesmo papel de mãe, enquanto as filhas seriam as filhas para sempre. Tem um outro personagem, que é o marido, que ele tá olhando por outro lado. São tios da minha avó, o spoiler. A minha avó que tá no centro, uma prima dela em cima, e são tios. E o tio tá olhando pro lado. Ele não quer... Ele também... Ele é ele que falaria o segundo, Não Devia Nada de Crescer. Porque ele tem as outras razões e é outro tema que também atravessa o livro todo, que é o tema do machismo, que é o tema da construção de um núcleo familiar que também coloca a mulher num lugar muito específico. Sim. E ele não... E o dever dele é outro. É tipo, você não deve crescer. Tipo, porque se você crescer, você vai ser mulher de outro cara, não a minha mulher, minha filha aqui. Uhum. E o outro... E isso... E... Por mais diferenças que tenham, eles também têm aproximações. Por isso começa com um, termina com o outro. E se a gente quisesse ler em looping esse conto, a gente continuaria lendo e daria para ter ele infinitamente com essa mesma repetição. E essa ideia de looping é uma ideia de repetição geracional. Porque a gente tem traumas que cruzam todas as gerações e que se ressignificam. Violências que eram muito maiores e que continuam existindo, mas ganhando outras formas, porque Sim. Toda violência ela sabe se aproveitar e evoluir para outros tipos de controle, para outros tipos de comando com o tempo, quando o tempo vai passando. Sem a resistência, ela vai se reinventando e a família continua sendo esse núcleo que continua dominando os corpos, sobretudo os corpos femininos. Sim, e de qualquer maneira, ainda que isso aconteça, a cada volta também não é possível desver o que já foi visto, sim, né? Se eu começo de novo a ler imediatamente depois, eu já não leio com a inocência que eu li primeiro. Exatamente. Então, né, a gente vai se armando aqui. Então é muito, muito bonita essa provocação que vem pela linguagem, né? Uma provocação que vem pela linguagem. Vou seguir para falar dessa coisa que eu acho que, desse estímulo do livro, que vem mais uma vez pelas fotos que estão e pelas fotos que não estão, né? Então, ora a gente encontra em alguns contos como se a foto tivesse sido retirada, tá? Ela estava aqui e não está mais. Então, você percebe a marca dela, que eu acho que me lembra também a história do palimpsesto, né? O que você cola por cima, o que você escreve por cima, que outra foto viria, por que essa foto não está aqui? Então, para mim, ainda quero mostrar uma terceira presença aqui,
que é a foto que nem sequer foi colada, que também é angustiante, né? Para algumas histórias, estou procurando aqui, eu tinha marcado, mas não achei a marcação. Mas há momentos, há contos em que a foto sequer foi colada, tá vazio, né? E aí, Lucas, queria que você... Isso, qual é essa daí? Isso. Como é um livro sem paginação, não consigo te falar, mas tá no final, já tá nas páginas verdes. Isso, mas dá pra pessoa passar também, é uma experiência... Achei aqui, ó, no conto Um Homem Honrado, tá? A gente tem uma página que a foto não foi colada. E aí, é inevitável que a gente, com esse estímulo, né, com esse envolvimento emocional com o próprio texto, não fique imaginando o porquê disso. Então, eu queria se você pudesse comentar aqui com a gente como é que foi o trabalho de feitura do livro, não só de escrita, mas de composição dessas imagens, na ausência das imagens, as imagens que foram retiradas, como que foi pensado tudo isso? Todos os contos têm um parzinho de foto, não tem nenhuma que não tenha. Tá. Quando elas não aparecem, é um recurso que ela funciona com uma dupla valência. Tá. Tanto na narrativa do livro contando uma história, contando os espaços onde poderiam ter outras fotos para ampliando o sentido e jogando com os próprios contos, como um recurso gráfico para continuar pareando as fotografias, porque essas páginas em branco que poderiam ou ter uma foto ou nunca foram coladas, elas ajudam quando o conto tem mais de uma página. Ah, tá. E você imagina, eu criei uma tese para cada um. Eu tenho, eu saberia te dizer cada um. Mas eu acho lindo isso, porque é o leitor completando sentido. Sim, completando sentido. Eu divido a autoria desse livro com o artista que fez o projeto gráfico e com os editores, porque a Letícia Lampert, que é a artista que fez o design e edição das imagens, a Laura Del Rey, que é a editora da Incompleta, e o Vitor, que é o que fez a edição de texto muito próxima de mim. Tá. E a gente vai pensando no livro. Eu procurei a Incompleta porque eu sabia que tinha que ser uma editora maluca que topasse fazer um livro que não fosse tradicional. Sim. É um livro que tem que ser um objeto. Sim. Quando eu penso nele, eu penso que tinha que ter... Esse projeto ele não poderia acontecer com alguém que não topasse colocar as fotos coloridas junto com os textos. E aí, a partir daí, a gente começa a construir a narrativa do álbum. E a gente pensa, a gente não pode confundir o leitor e colocar uma foto junto com o próximo se sobrou. E aí a gente vai construindo e dando sentido. Mas isso também é uma escolha. Também foi uma escolha. Por que o depois do Homem Honrado não tem nenhuma em vez de ter uma que foi arrancada? Tem uma questão de provocação de leitor aí também. Eu acho que é isso, né? De corresponsabilidade pelo significado que esse texto assume, né? Então, eu totalmente estou dentro. Você falou, fui procurar uma editora maluca, eu sou a leitora mais maluca ainda, porque realmente, comentei com as meninas, eu acho que para cada um deles eu fui assumindo uma possibilidade para alguns personagens que estão ou que não estão nesse texto, né? Porque a foto nem foi colada, ou porque a foto foi colada e foi retirada. Então, eu acho que é legal que é um convite também ao leitor a participar disso, né? Dessa da estrutura, sim. Hack. Não, estava aqui no início pronto começar a pergunta, porque eu estou a gostar muito desta conversa, estou assim a achar, né? Porque eu acho que tem pessoas que são para cada ramo ou para cada, enfim, para cada tipo de coisas na terapia, na análise e tal. Eu estou a achar o Lucas muito, muito, muito freudiano, né? E uma das coisas que eu estou a achar mais freudiano é porque o livro ele parte da ideia de uma construção, não é? Ou seja, tu tens aqui uma série de coisas e até no livro-objeto está isso, não é? Está o vazio e para mostrar que é uma construção, que ela não é uma construção sequencial, ela é uma construção de pontas, não é? De galhos, assim, de alguma outra maneira, como tu estavas a falar. Então agora eu queria entender um bocadinho como é que foi
o teu processo de seleção das fotografias. Tu tens todas as fotografias, são quantas mais do que estas? Como é que tu escolheste estas e não outras? Como é que foi esse processo assim? Eu não consigo precisar quando começou, mas em algum momento eu percebi que tinham fotografias sobre as quais eu gostaria de falar e sobre as quais eu poderia contar uma história. Tem algumas passagens na minha vida, como, por exemplo, ir em sebo e achar cartões postais enviados pela mesma pessoa durante meses, anos, em determinados locais, e você reconstruir uma história a partir dessas pistas. Isso eu achava um projeto incrível de se fazer. Um outro projeto que eu tinha era contar histórias a partir de trechos de processos. Eu trabalho com direito, então eu tinha acesso a algumas certidões de objeto e pé, que são certidões que contam um pouquinho da história do processo para determinados fins. Então eu pensei também em contar histórias a partir desse tipo de documento. Então sempre foi uma ideia minha, um interesse meu, brincar com arqueologia e tentar saber o que está por trás, e a literatura vem como um grande preenchedor dos espaços em branco. Que legal. E aí, como autor, eu escolho qual espaço eu quero deixar em branco, qual espaço eu quero preencher. Então, em algum momento, eu não lembro exatamente qual foi, eu passei a olhar para a fotografia como uma possível matéria-prima. E aí, aos poucos, eu fui selecionando uma ou outra, etc. E aí, eu tava numa fase que eu queria... que eu acho que a presença do autor, além do livro, é também algo que eu tenho muita curiosidade. Tanto que esse ano eu comecei uma newsletter de textos não ficcionais, e isso, inclusive, tá me ajudando a escrever ficção. E quando eu comecei a newsletter das fotografias, eu já tinha selecionado algumas, e aos poucos a minha família mesmo falando: olha, tem essa daqui, olha, o primo da tua mãe vai passar aí e ele vai deixar um álbum com você não quer escanear as fotos? E aí eu fui pegando umas sugestões e fui juntando tudo. E aí eu ia na casa da minha avó e pegava uma caixa de sapato cheio de álbum e selecionava e pegava esse. Eu fiz um projeto um dia que era pegar uma foto, e essa foto eu tô criança correndo, e ver o que cada um dos adultos estavam em volta estavam fazendo nesse conto. E aí eu fiz, acabou sendo uma publicação de Instagram só, mas mas as várias lâminas da publicação, uma é a foto inteira e as outras são os recortezinhos, quem que estava escondido, quem que estava olhando de que lugar. Que legal. Então, acabei fazendo essa seleção e chegando nas que me pareciam mais interessantes, ou nas que pareciam que tinham potencial para eu dialogar em volta. Eu acho que o meu grande motor aqui era fazer com que cada conto fosse tão ou mais foto do que a fotografia em si. Sabe, mostrar o instante que está aqui é um instante que está na literatura, e isso é um exercício de restrição também, é tentar levar ao extremo. E isso foi um exercício formal que eu levei a ferro e fogo em muitos dos contos. Tem outros contos que esse instante ele já está um pouquinho mais dilatado, mas ainda assim é uma tentativa de falar com instantes. Que legal. Muito legal. Lucas, uma coisa que eu também percebi no seu texto é que, como você mesmo disse, sobre o núcleo familiar ser castrador, eu peguei aqui como exemplo o Mania de Bonde, que a gente, enfim, tem ali, né? Tiveram de engolir Jacinto. Eu achei essa frase inicial, assim, falei, uau, começou super bem. Engolir Jacinto é muito bom.
E aí, quando a gente começa a ler, a gente entende, né, que engolir Jacinto é engolir o próprio preconceito, né? A família tinha que engolir aquele preconceito. Mas, acima de tudo, engolir a escolha de Irene. Né? Foi uma escolha que ela fez. E é só para as pessoas terem um pouquinho, né, entenderem um pouquinho do que eu estou falando, no texto é um preconceito de um trabalhador, né, se apresenta um preconceito de um trabalhador contra Álvaro, que é uma pessoa de mãos limpas. Eu também adorei esse adjetivo para ele, as mãos limpas. Então, assim, ou seja, supostamente ele estava fora do... Como é que se diz? Fora do... Desejo familiar, né? Ou seja, ele estava dentro, ele era uma possibilidade para entrar naquela família, né? Ou ele estava fora de suspeita. Ele estaria fora de suspeita. Então, a gente tem aqui, né? As famílias que se sentem, de certa forma, donas de seus filhos, né? Que tratam eles como propriedade. E que projetam suas escolhas sobre a vida deles, né? Que é um marco também da geração passada, mas também a gente ainda tem um pouco dela hoje em dia, né? Menos talvez, mas a gente ainda tem hoje em dia. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? De que a gente está num momento de transição, eu acho, né? Onde as pessoas estão deixando de ser seus filhos e tal. Essas famílias, esse núcleo castrador está deixando de ser castrador e acolhendo mais as escolhas dos seus filhos, as escolhas dos seus familiares. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é ser muito otimista. Eu sou um pouco mais pessimista em relação a isso, por mais que eu acho que continua sendo uma violência que se reinventa. Eu acho que é legal que as novas gerações aceitam mais que os filhos tenham os próprios destinos, mas eu não sei se totalmente. Eu tenho um pé atrás em relação a isso. Eu não sei se é possível esse arranjo familiar tradicional permitir esse tipo de emancipação. Eu não sei. Eu juro que eu não tenho uma resposta sobre isso, mas eu olho com muito pessimismo, torcendo para estar errado. Sim, torcendo para estar errado. Eu acho que sim, tem famílias mais modernas que aceitam, mais modernas em determinados contextos urbanos, de classe média alta, e eu não sei o quanto isso é possível não ter expectativa nenhuma a respeito de um filho. Eu acho que quando você já tem alguma expectativa em relação ao filho, você já está jogando com a possibilidade de você se frustrar. E como as pessoas não lidam bem com frustração, precisam de muita análise, de muita terapia para lidar bem com frustração, vai acabar de alguma forma resvalando na lida com o próprio filho, com um irmão, com alguém que está frustrando a expectativa de alguma forma. Eu acho que por mais que a gente tenha muitos avanços e que a gente não tenha mais o destino de todo mundo como era antigamente, eu acho que o núcleo familiar ainda assim ele vai ser um núcleo de conflito. Sim, o conflito pode não ser tão violento como foi antigamente, quando a gente passou em outros momentos, mas sempre o conflito vai existir. Acho que é por isso que também me interessa muito, porque permitindo o conflito permite uma criação literária em cima disso, necessariamente. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todo momento de transição... perdão, Raquel tá falando. Não, desculpa. Lembrei-me da Júlia Kristeva, né, que dizia que a literatura era sempre rebeldia, né? Se a gente tem intergerações que está tudo bem, ninguém tem expectativas, ninguém espera outra coisa de nós, também ficamos... Também não pode oprimir tanto que desaparece, mas um pouco também é bom, não é? Que é para dar assim também um input de ser um pouco rebelde, de procurar um pouco ir contra os lugares, mover o mundo um pouquinho para a frente, né? Então tem esse lado também que é bom de haver esses cercadinhos, não é? Mas é interessante esse momento de transição que, assim, mostra a foto, né? Você tem essa foto, a foto enquanto texto, né? O texto é a foto que nós temos de um acontecimento social no passado, mas que a gente, né, enquanto leitor, a gente faz essa ponte, né? O que antigamente tinha essa violência muito maior e muito mais marcada, né? E hoje a gente tem... Ela continua, enfim, em diversos níveis diferentes, mas existe aí uma
Uma luz, né? Existe, também existe. Eu também não sou tão pessimista de achar que não existe. Mas antes até de eu passar aqui para minha pergunta, mas chamando mais uma vez a atenção à linguagem, esse trabalho com a linguagem, que eu, às vezes, parada na frase, né? Então, desde o acidente da irmã Catarina Bimon, não sei se eu estou pronunciando certo, ali mesmo, Jacinto se encanta com a força bruta dos bondes. A força bruta dos bondes. Raquel, fecha o olho, escuta isso. A força bruta dos bondes. É impressionante, porque é como se você visualizasse na organização dessas palavras juntas o movimento do bonde, o tranco do bonde. Sim. Você sente com o corpo pelo português, né? Uma coisa impressionante isso aqui. Enfim, bom, deixa eu me concentrar aqui na minha. A minha diz respeito ao todo, né? O conjunto dos contos todos e que à medida que a gente vai lendo, a gente fica com a sensação de que a gente conhece essas pessoas também. Eu acho que foi a Flávia que falou, tem uma tia minha aqui, igualzinha minha tia. A Raquel falando, foi a Raquel. Tem uma sósia da minha tia aqui. Todo mundo identifica pelo menos 1, 2, 5, 10 histórias aqui que estão dadas diretamente ou indiretamente, e a gente vai passando por um certo momento, período de Brasil, por uma certa história que parece muito brasileira, e acho que até por ser tão brasileira, talvez se torne um pouco universal, né? A gente falou disso com a Raquel. Uhum. Mas enfim, eu vou me concentrar aqui, então, nessa questão desses personagens, né? Então, tem contos maravilhosos do Ronilson, né? Do cantor, do amor entre os primos, dessa questão da castração familiar, da questão do lugar da mulher. Muitas vezes aqui, a gente vai ter a oportunidade de falar também. O último conto, que é A Casa Vazia, acho que é o último, se eu não me engano, que também acho que me parece uma história que tá na minha cabeça, eu identifico, eu vejo, eu sei dizer, as pessoas sem nomear até, como se elas se repetissem e elas todas estivessem falando de um lugar, né? E aí eu queria que você contasse pra gente isso, se essa era a sua intenção ou você também foi se assombrando, não sei, foi se assustando ou não assustou coisa nenhuma, mas à medida que parecia um conjunto de histórias que era comum a muito mais pessoas do que você, né? Assim, como você diz até no final, poderia ser esse sobrenome, Verzola, mas poderia ser outros tantos. Você tem essa sensação? Isso era uma intenção de partida ou você foi chegando nisso? Não sei se eu fui clara, a minha pergunta. Foi claro. A questão é que quando eu estava escrevendo já tinha intencionalidade, mas teve uma investigação anterior. Eu acho que nessa fase de investigação, nessa fase de projeto, eu fui percebendo, quando eu mostrava para um amigo, para uma pessoa mais próxima, essa foto, e a pessoa falava, poxa, parece a foto de um tio meu. Pô, toda a família tem uma foto assim. E aí eu fui percebendo, já fui, assim, deduzindo, tendo algumas pistas, de que eu ia estar falando não da minha família, eu poderia estar falando de tudo. Uhum. É como saiu uma crítica no Globo, eu parto de fotos de família para falar da classe média baixa do subúrbio urbano brasileiro. Foi mais ou menos essa frase que a crítica leu e atribuiu. E eu achei que foi um poder de síntese fantástico, porque é muito isso, é um contexto específico, não tem uma pretensão de universalidade humana, mas dentro esse contexto de pessoas com uma origem familiar semelhante à minha, eu sabia que eu ia chegar lá, eu sabia que eu ia ter esse diálogo, e antes de transformar ele em livro, porque é um projeto que remonta não a 10 anos, mas um pouco menos de 10 anos atrás, alguns livros foram sendo escritos e foram sendo publicados com temas parecidos. E toda vez que eu via um livro assim, eu falava, poxa,
parece com o meu projeto. Eu preciso lançar logo, senão vão achar que eu tô plagiando, vão achar que eu tô roubando a ideia dessas pessoas. Uma autora, uma poeta mineira, Nelisa Ribeiro, ela lançou um livro chamado Álbum de Família, que são poemas que dialogam com fotografias. Fotografias, se não me engano, da família dela. O Felipe Chabel escreveu Saia da Frente do Meu Sol, que é a partir de fotografias específicas do tio dele. E aí ele reconstrói a história do tio dele, que era uma figura que também assombrava a infância dele, a partir de fotos que ele encontra na casa da avó dele. E aí, quando ele publica o Sai da Frente do Meu Sol, eu mando para ele esse projeto para mostrar para ele, poxa, tipo, pô, tem um diálogo aí, e se um dia virar um livro, não acho que eu tô te copiando, não. Sim, eu já tava fazendo. Eu já tava fazendo algo parecido. E aí ele gostou, tanto que depois eu o convido para escrever o Pós-Fácil, que ele escreve em forma de carta, que é um documento que ele está encartado no albinho, e ele diz que, poxa, quando eu comecei a ver as suas fotos, eu fiquei achando que eram as fotos que eu encontrei na casa da minha avó. Realidade, essa plagiária. E é isso, a realidade plageia as histórias. É muito bom isso. E quando a gente pensa nas histórias que elas estão pedindo para ser contadas, e o meu olhar ele é direcionado para a miudeza das coisas, contar uma história de algo miúdo, de algo pequeno, mas que ele reflita um geral, um maior. Esse projeto de escrever sobre fotografia, escrever algo supostamente sobre a minha família, até escrevendo sobre a família de todo mundo ou de muitas pessoas, é o caminho natural de eu seguir enquanto um autor e um investigador que se debruça sobre esse tipo de dinâmica, né? E tendo a família como um dos núcleos que eu mais reflito e escrevo sobre, escrever sobre a minha família e refletir na família dos outros acaba sendo o caminho. Sim, muito bom. Mas eu acho que tem um tanto da sua sensibilidade aqui, né? Acho que essa sensibilidade vai te trazendo para uma coisa muito próxima de uma verdade, seja lá o que a verdade seja. A gente sente como se fosse, nossa, é fácil incorporar, porque tá próximo. Não é só toda essa história, todo esse lastro que te permite ir nessa direção, mas a forma como você vai em direção importa aqui, a gente sente como leitor, né? Sim, sem dúvida. Retrato, né? Consegue o efeito retrato, né? Tu estavas a falar que querias que cada conto, né, que a parte escrita fosse como um instantâneo, né? Mas muitos deles são de facto um retrato, não é? Um retrato muito preciso dessas pessoas que a gente tem na família. Bom, entrando aqui um pouco mais a fundo em outro texto seu, eu peguei o Technicolor, onde você traz um Brasil no 8º ano sob regime militar, na ditadura, afoito para assistir o jogo da seleção contra a Tchecoslováquia. Bom, já tem uma ironia aí, né? Bem grande. Em cores ainda, um presente dado aos brasileiros. Um Brasil que comemorava 150 anos da sua independência, naquele momento, parado à frente da TV, que assiste um outro Brasil que se movimenta, né, através das pernas dos jogadores, apenas. Sob o slogan de Pra Frente Brasil. A ironia que está reinando. Bom, aqui nós já podemos ter uma amostra de que folhear o álbum, né, folhear o seu livro, é também nos transportar para acontecimentos sociais, políticos, né, da época, para além das vestimentas e cortes de cabelos que aparecem ali, onde todos nós acabamos de dizer que encontramos sósias de parente. Então, eu queria que você falasse isso também, porque o seu livro é um livro-álbum completo. Ele vem com as fotos de todos os nossos familiares, vem com a história de todos os familiares e a história não somente social, mas também política daquela época. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa intenção de colocar esses fatos sociais e políticos ali também? Claro. É o que está nos antecedentes do livro. Se eu fosse um historiador, eu ia
acabar me debruçando sobre acontecimentos históricos no macro, talvez, sabe? Olhar e contar essa história dos ditadores, contar a história dos revolucionários e tentar ver a pulsão da história nesses conflitos. Eu me interesso pela essa história do cotidiano, na verdade, por entender como que o autoritarismo ele entra na vida das pessoas comuns, das pessoas que não são engajadas politicamente, das pessoas que podem ser um pouco ou um pouco a mais, um pouco menos politizadas e ter sua ideologia, mas que, na verdade, continuam vivendo a vida. O golpe foi dado e ninguém foi preso nessa família que está tendo um aniversário e as crianças estão pousando, batendo continência, porque o imaginário delas está povoado pelo militarismo, que é o que é o que sustenta o regime ditatorial que está em voga no Brasil nesse momento. A seleção brasileira instrumentalizada pela ditadura militar como uma forma de tentar dar coesão e tentar dar mais sustentação ao regime militar. Como que isso chega nos meninos? Como é que um menino que só quer assistir a televisão a cores tenta entender o que é Tchecoslováquia, sabe? E Tchecoslováquia é um país comunista, então a gente precisa torcer contra. E aí eu lembro, escrevendo esse texto, eu lembrei de uma cena daquele filme O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que tem um personagem que ele começa torcendo para a Tchecoslováquia, porque é o comunista contra a seleção brasileira, o fanismo dos militares, e aí depois ele se rende e torce para o Brasil ganha, e enfim. Me interessa essas questões. Eu poderia ter falado sobre outros temas que são temas que aconteceram. Eu poderia ter escolhido uma foto do meu pai no DOPS. Existe essa foto, mas não era o que parecia que fazia sentido neste álbum, porque neste álbum a foto que tá é a foto dele do lado dos pais dele, trocando de carro e começando a ter imagens coloridas. E aí essa foto aqui falando é uma foto que ela é colorida, mas ainda é um colorido bem brando, sabe? O carro é verde, mas ele parece cinza, sabe? E muito pálido, mas é um início de coloração que me remeteu ao início da televisão a cores no Brasil, que me remete às primeiras transmissões da Copa do Mundo de 70, que é quando tem o auge. Então uma coisa vai puxando a outra e os signos estão aí se comunicando e prontos para serem pescados, para serem interpretados e terem um sentido completado pelo leitor. Isso é muito interessante, essa coisa da cor do carro, né? Dessa dificuldade de entender bem a cor do carro, que é um pouco isso do seu texto, né? A gente não sabe se está tendo um Brasil manipulado, se está tendo um Brasil parado pela ditadura, se a gente está vendo um Brasil a gente, no caso, está vendo ali no jogo o Brasil enfrentando o socialismo, mas também pensando educando o que seria esse socialismo através de uma criança que aparece no texto. Ou seja, é um texto que é curtinho e ele tem um mundo ali dentro, né? Ele tem ditadura, ele tem democracia, ele tem jogo de futebol, ele tem uma família amorosa, ele tem a chegada da televisão a cores, ele tem o 8º ano de aniversário do golpe militar de 64, ele tem um mundo, ele tem muita coisa. Isso. E tem esta frase. Oi? Desculpa falar com o Teito, mas tem esta frase que eu acho que ilustra tudo o que tu estás a dizer super bem, né? Que é esta frase: ver o mundo colorido como o mundo. Sim. Né? Então sim. Tá tudo ali. É exatamente isso, ver o mundo colorido como o mundo. E ele traz o mundo praticamente num parágrafo, o que é sensacional. A sua escrita realmente é marcante e mostra a quantidade de camadas que se pode ler em um parágrafo. Muito bom. Sou eu, mais uma vez aqui, olha, porque vou começar a falar aqui desse Só Mais Um Conto de Natal. Não sei se tem
condições emocionais para isso, mas tentarei. Aqui a gente começa com uma foto, e é uma foto de vários homens de terno, no que parece ser um restaurante, um bar, bebendo, né, bem relaxados naquela foto. Depois acho que a gente pode até, no vídeo, né, gente, cortar aqui e botar as fotos do lado, não sei, pelo menos a página. Sim. Mas não tem uma única mulher nesse restaurante. Eles estão todos aqui se divertindo, parecem, né? Parecem estar à vontade. E o conto, eu preciso, antes de falar sobre ele com o Lucas, ler o início e a última frase. Tá certo. O título é só mais um conto de Natal. Tá certo. Vou escrever um bilhete e me mando. Não preciso esperar. Melhor esperar. Ele me acha. Vai que ele acha, vai que me acha. Não se sai assim e deixa um bilhete só no rádio. E nem todo mundo no rádio, tem gente que fica. Escreve o bilhete e fica. Então, pra que escreve? Se é pra escrever, escrevo agora. Vai que ele chega e me pega com a mão na massa. Ninguém fala mão na massa, só no rádio. Ele não ia gostar nada de me ver escrevendo um bilhete de despedida, de me ver indo embora. Ele me ama muito. Então, já aquele amargor, né? Aquela angústia, a gente já está tomada por ela e o conto se desenrola. Como aqui a gente avisou que tinha spoiler, a última frase. Como eu queria ter a coragem da Josefa, mas quem vai dar comida para a família se eu for? E aí o detalhe da foto que nunca foi colada. Aí veja, a leitora, né? Não tem uma marca de uma foto que foi colada. A foto nunca foi colada e isso dói no fundo da alma. É um livro, Lucas, em que eu, pelo menos, percebi a presença, ou pelo menos você apontando para esse lugar da mulher nesse momento, nesse contexto social, nesse recorte de Brasil, e de uma maneira ou de outra, eu pelo menos vi em quase todos os contos essa presença, você apontando, olha só, esse aqui era o lugar da mulher, essa daqui é a situação que ela vivia, enfim. E eu achei muito interessante porque, por outro lado, o livro, a escrita do livro é você debruçado sobre essas fotos, você é um homem em 2025, debruçado sobre essas fotos, selecionando essas fotos, sendo tocado por elas, sendo chamado por elas e respondendo essa convocação. Queria que você pudesse falar para a gente um pouco dessa dinâmica. Você como um homem, escrevendo tantas vezes coisas tão impactantes, e eu acho que a palavra seria arrebatadoras, eu senti dessa maneira, tá? Então, queria que você contasse um pouco como é que é você, sendo um homem, olhando e vendo essa dinâmica em vários contos, apontando essas mulheres pra gente. Eu acho que eu tive muita sorte de ver algumas mulheres e aprender com elas e perceber o que era contraditório, né? Eu acho que por me ensinando coisa que eu não tinha ideia que eu estava aprendendo e elas não tinham ideia que estavam me ensinando. E eu cravo de novo que a família é o lugar da violência por conta disso. A família é o lugar da castração e da dominação por conta disso. E isso vai se mostrando através do tempo de determinadas formas. Essa mulher que não consegue ir embora, que não consegue deixar, e a mulher que sobra para ela todo o afazer de casa, a mulher que é violentada, a mulher que é impedida, a filha que é controlada pelo pai, e toda essa sombra que existe de opressão masculina, que é uma chaga transgeracional, né? Então isso não tem como enfrentar o lugar da família, o tema da família, sem passar por esse trauma, que é um trauma que arrebata e arrebenta. Então, esse acaba sendo um dos temas principais quando eu resolvo falar de família, porque é tentar entender o que eu estou perpetuando, o que eu
tá resolvendo, o que o meu pai resolveu e não passou, o que sobrou e ele passou para mim, o que eu passaria para um filho se eu fosse ter um filho, e voltar atrás e tentar ver o que eu sou violento com a minha mãe, o que de violência tem na minha relação com a minha avó, o que de hierarquização tem numa relação com uma companheira, com uma namorada, com a própria família, e isso fazia pensar. Eu acho que a literatura é uma lente para você olhar para esses problemas, para esses conflitos, e a forma como eu consegui fazer isso e como essa inquietação minha foi reduzida a termo, foi a partir da criação desses contos em que esses temas aparecem. Que eu acho que eu senti profundamente isso, e até falei para Raquel, né? Acho que a gente, às vezes, ao ler coisas muito dramáticas e coisas muito dramáticas ou coisas muito da realidade bruta da vida, vem essa gota, esse otimismo que é você, um homem sensível vendo essas mulheres todas nessas fotos aqui. Acho que é uma coisa notável, enfim. E esse conto, Uma Ideia Genial, só fazendo uma pequena ponte, a gente percebe bastante isso, né? Que a narração é de uma criança, não sei exatamente a idade, mas também não importa muito, e ela está mostrando a educação que teve, né? Onde a mulher tinha o seu lugar ali e os homens, os lugares bem definidos, né? Tanto do homem quanto da mulher. E eu achei, assim, genial que a sua ideia de título seria Uma Ideia Genial, ou seja, que para ele é uma ideia genial. Eu confesso que eu tenho um casal de filhos, eu li para os dois e pedi que eles me identificassem qual seria a ideia genial. E o de 13 anos rapidamente falou, peraí, mas que ideia genial é essa? E eu fiquei muito feliz com isso, que o menino de 13 anos falou isso para mim. Então, é isso, o seu livro passa por esse machismo, esse feminismo, mas também passa pela educação, né? Que é isso que você acabou de falar, né? Que é essa castração familiar, que vem de forma educacional desde muito cedo, né? E eu só fazer uma correção que eu falei, dramático não tem nada a ver com a forma como você escreve, sim como eu sinto, especialmente a foto que não foi colada no conto Só Mais Um Conto de Natal, Só Mais Um Conto de Natal, tá? Então, é a minha recepção. Vai lá, Raque. Não, mesmo Uma Ideia Genial, eu acho que pega... Não é tão distante de nós, não é? Ter essa ideia genial de que vou fazer a minha mãe fazer-me isto e isto e isto, porque no fundo, não é? A minha mãe vai ficar contente por ser a minha mãe, não é? Tem uma coisa que não é tão distante assim da nossa... Acho que as nossas crianças já vão tendo mais essa noção de que não, a mãe esse dia o que quer é ir num restaurante e que, não é? Sei lá, passear e de sair com as amigas, pronto. Fica a dica para o Dia das Mães. Mas... Não, porque é aquela coisa muito, muito de pensar e de me perguntar, mas e você vai ajudar sua mãe a lavar a louça no Natal? Não, se eu for lá, ela vai brigar comigo se eu for ajudar. Não, ela quer que eu fique sentado ali. Imagina, eu tô indo visitar minha mãe não quer que eu ajude. E o quão absurdo era repetir isso e levar, é uma coisa muito comum na nossa geração, sabe? Sim, sem dúvida. Mas eu ia falar, Lucas, só para tu saberes e depois não pensares que foi um plágio. Não, que eu ando a fazer uma investigação assim também escrevendo, mas sobre aspectos da família, e eu encontrei várias coisas nesta investigação histórica da minha família que estavam aqui muito presentes no teu livro. Uma das coisas que eu assim fui encontrando que tu falas são as mulheres que não tinham direito ao sobrenome. Eu encontrei isso direto, porque eu andei nos registros civis e eu via, por exemplo, que as crianças eram batizadas e tinha, tipo, o nome do pai, o nome completo do pai e depois só o primeiro nome da mãe, né? Outra coisa que tu falas muito é dos filhos legítimos e não legítimos, né? Que no livro dos batismos, né? O que aparece é, por exemplo, filho legítimo de, e põe o pai e a pobre mãe que só tem o primeiro nome, ou filho natural de fulanita, né? Ou seja, filho natural, como se os outros filhos fossem menos naturais, né?
depois toda a coisa do social, não é? Do dentro de casa, fora de casa, eu achei isso também super comum, com as coisas que a gente vai encontrando nas narrativas. A questão da comida na escola pública, eu achei uma coisa assim que ressoa também muito com as histórias de Portugal, não é? Portugal do passado, Portugal da ditadura, logo depois do 25 de Abril, mas também por toda a Europa, não é? Eu lembrei-me da campanha do leite na Polónia, que era conseguir que as crianças fossem a lugares públicos, não é? Para poderem beber um copo de leite, ou seja, não é nada longe de nós, não é? É tudo aqui ao lado. A loucura da televisão a cores, enfim. Há aqui muitas coisas que eu acho que de facto estão muito transversais a tudo. Agora, o que eu achei muito engraçado aqui no teu conto de recenseamento foi a maneira como tu enxugaste isto. Porque tu fazes, né, o conto tem uma turma, né, tem aqui toda uma turma sentada, eu vou mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar aqui bem. E tu falas em características como óculos, lousa, rural, brasileiro, I6, português, matemática e educação física, hino, verso, a altura, 1,35 m, aniversários nas férias de julho, os que merendam na escola, a refeição do dia, a marcha da família, os afazeres domésticos em casa e para fora. E logo a seguir tu trazes a arma, não é? E é tão engraçado que nesta sequência toda a arma está ali no momento certo para te dizer exatamente quando é que isto é e onde é que isto é, não é? Depois falas do ginásio, a clandestinidade, o serviço público, comunistas e os padres, não é? O ensino superior, só o homossexual, a Igreja Católica, kardecistas, os presbiterianos, os que acreditam ou não se o homem pisou na lua. E depois de repente se alguém prefere carne mal passada, quem é que tem Bíblia em casa e qual é que é? Quem é que comemora os campeonatos? Deixa cá ver. Enfim, os que estão em ficha, os que serão amnistiados, os que terão filhos e bisnetos, os que são de um clube de futebol, os que são do outro, os que votarão em Collor, os que votarão em não sei em Lula, os que estarão vivos e os que já não. E depois no final diz assim: 76% dos votantes de suas zonas eleitorais afirmarão em 2019 que a Terra é plana e que só morreu quem era vagabundo mesmo. Ou seja, né? Faz aqui tipo assim, pronto, é o arco de toda, não é? Perfeito entre a educação, não é? E onde acabamos a pensar que a Terra é plana, não é? E como isto se cruza com a política, e como isto se cruza com a vida, e como isto se cruza com a religião, e se cruza até com quem é que gosta de carne mal passada ou carne bem passada. Está muito bem, não é? Eu achei que este em específico tinha uma força que eu acho que é a do vocabulário. Saber para o que olhar, não é? Quando tu estás a falar de literatura do teu tempo, do nosso tempo, não é? Quando estamos a escrever coisas que são do nosso tempo, como é que nós sabemos que vocabulário olhar? Para que coisas olhar? Se a gente fala de hoje, a gente vai falar da guerra da Palestina, vai falar do Trump, vai falar, né? Mas nas pequenas coisas. Vamos continuar a falar dos que têm óculos, dos que querem carne mal passada, vamos falar de mais o quê? Né? Como é que se chega nisso? Sendo que tu tens aqui uma formação em história, como é que tu lês estas coisas? Esse é um dos meus contos favoritos, se não o favorito, assim, nessa questão de trato com a linguagem. Eu acho que eu tentei pegar mais das ciências como se fosse uma pesquisa mesmo, sabe? E como também teria a possibilidade de jogar com pesquisa política, né? Tentar procurar elementos objetivos que, mesmo sendo objetivos, eles contam uma história. Então, a gente cria esse mosaico com um monte de informação, não tem nenhum juízo. Assim, os juízos, eles estão muito na entrelinhas desse texto. No final,
o final de tanta objetividade ele acaba ironizando, mas ele é um livro um conto que ele foi construído pensando na objetividade da informação. E aí como que eu consigo dar um gostinho para algo objetivo? É pensar nas peculiaridades, na carne mal passada ou no óculos, quem tem Bíblia em casa, e o que tem Bíblia em casa já reflete numa informação demográfica que vai refletir lá na frente, que refletia uma realidade da época dessa pesquisa, quando essa pesquisa supostamente foi feita em relação a essa fotografia. Eu acho que o caminho foi mais ou menos assim, tentar ser objetivo e dar objetividade e dar o gostinho das coisas. Mas também dá para pensar num projeto de poder, né? Uhum. Pensando que, né, na educação você parte das salas de aula para contar esse recenseamento. Uhum. Né? Então, assim, onde cada um, né, de alguma forma vai para um lado, ou seja, a gente também pensa no fluxo da desigualdade social. Perfeito. Né? Então, assim, tem muita coisa aqui. Nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, facto, pois é. Também a escolha também de para que olhar, não é? Também já é essa informação, não é? Já é tipo assim, quantas destas pessoas têm estas coisas, destas coisas que estamos a olhar já é uma crítica também, não é? Já é uma forma. Sim, e termina com a questão política, né? Quantos votarão em um determinado... Vamos pensar no partido, né? Dividindo por partidos. Em determinado partido, quantos votarão por outro, mas ainda haverá aqueles que acharão que a Terra é plana no final. Então, assim, ainda tem gente a ser salva. Gente, eu falei que ia ser difícil, a gente tinha pouco tempo pro Lucas, esse livro é muito legal, tem muita coisa para falar, mas nós temos que chegar às prustianas, que eu falei que não ia chamar mais de prustianas da Raquel, é nossas prustianas, mas vamos lá, podemos? Todo mundo pronto? Vamos lá. Alguém querendo fazer mais uma última perguntinha? Não? Não? Então vamos lá. A primeira é: quem é a sua heroína favorita na ficção? Diadorim. Tem que justificar? Não, é bate-pronto. Aqui Bate pronto, tá. É bate-pronto. Muito boa. E qual o seu pássaro favorito? João de Barro. Esse eu gostaria que você justificasse. Eu sempre me encantei com o João de Barro. Eu sempre achava literário, o potencial literário do João de Barro, esse passarinho que constrói a própria casinha e com um biquinho tão pequenininho, e o quanto demora para ele construir, eu sempre achei uma síntese do passado tempo, e isso me interessa muito. Então, legal. Já que são umas perguntas prustianas, vamos falar do tempo passando também. Muito Bacana, bom. muito bom. Que talento é que mais gostarias de ter, Luca? Qual que é? Desculpa. O talento. Talento. Eu gostaria de qualquer talento que não tivesse a ver com a escrita. Eu acho que se eu fosse talentoso na literatura, eu acharia que não vale nada. Eu gostaria de ser um músico bom, eu gostaria de jogar futebol muito bem, mas eu não gostaria de ter nada roubado na literatura. Na literatura eu quero ser sem talento, eu quero construir, sabe? Eu acho que essa é a forma como eu lido. Uma vez eu escrevi... Posso dar tempo de contar? Claro, eu escrevi uma microfábula ao modo das Mil e Uma Noites, como exercício mesmo, que era aquela velha história de encontrarem uma lâmpada e o gênio poder conceder desejos. E aí o músico pedia para ser o maior músico e ele se tornava infeliz sendo o maior músico. O poeta pedia para ser o maior poeta, ele se tornava infeliz sendo o maior poeta. E aí o terceiro era o que pedia algo que não tinha a ver com a paixão dele.
E a paixão, você não pode vir fácil, você não pode pedir. Essa que é como eu encaro. Eu não quero ter um talento para escrever. Eu quero escrever porque tem um bicho em cima de mim, eu quero tirar ele de cima de mim de alguma forma e entender o mundo com essa lente literária, que é aquilo, na forma como eu acredito que a literatura permeia a minha vida. Que bonito. Bom, gostei. Muito bonito. Eu imaginei que seria assim. Gente, muito obrigada, Lucas. A gente adorou receber você. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Vocês foram muito generosas. Eu adorei. Obrigado. Não, você que foi generoso ao escrever o livro e a gente só leu. Que é um presente que eu vou dar para várias pessoas queridas, enfim, familiares ou não. Porque é isso, assim, esse é mais do que um produto livro, né? A gente tem aqui histórias que contam novamente a vida de todos nós aqui presentes, de uma época que nós todas, de certa forma, vivemos, mas até mesmo quem não esteve presente lá está presente, porque muita coisa se repete, né? A história sendo cíclica, como a gente falou no início do livro, então tá aqui. Muito felizes à sua maneira, Lucas Verzola. Obrigada, pessoal. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.